Hellbangers, continuamos aqui com a nossa jornada em busca do que foi, o que é e o que será o Heavy Metal, o melhor estilo do planeta Terra! Quantas vezes? A gente vai ter que dizer que nós não temos a palavra absoluta sobre nada. Então a gente vai aqui especulando sobre o que foi que aconteceu. Vale a pena a gente ressaltar que esse é um assunto bem delicado, porque o Heavy Metal ele começou a se segmentar quase que simultaneamente. Em um período ali começou a pipocar vários estilos. É muito difícil você chegar a alguma conclusão sobre alguma coisa. Tem pesquisas bem embasadas ali na internet que você encontra, e vou até logo dar uma indicação sobre do antropólogo Sam Dunn, que ele faz uma pesquisa sensacional sobre heavy metal, e até mesmo a pesquisa dele você encontra ali algumas coisas meio contestáveis, né? Mas porque é difícil você chegar realmente a uma conclusão. Né? Nós aqui não chegamos ainda. Nem vamos chegar, talvez, né? Pelo menos não até o final desse vídeo. A gente pode prolongar aí. Mas enfim, a gente chegou aí a falar um pouco sobre a história do heavy metal, né? Chegamos ali mais ou menos ao período da New Wave of British Heavy Metal, que foi justamente quando começou a pipocar muita coisa. A gente vai dar continuidade a isso. Só que agora fica muito difícil você manter uma linha do tempo, porque, como eu falei, né, era muita coisa surgindo ao mesmo tempo em vários lugares, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então vamos falar sobre os estilos, né? Depois ali que surgiu o heavy metal, né, com aquelas bandas tradicionais ali dos anos 70 e comecinho dos anos 80, o que foi que aconteceu? Cara, foi ali que começou as ramificações, né? Exageradíssimo. O metal começou a traçar linhas e tudo mais, onde foram criados vários estilos. Ali no começo dos anos 80, né? A gente pode dizer que, sei lá, talvez uma das primeiras subdivisões tenha sido o quê? Power Metal? Power Metal, talvez ali um pouquinho antes, né? O Speed Metal, talvez bem juntos. Mas é engraçado, porque é confuso. Eu lembro de uma entrevista do Marcel Schmier, o vocalista do Destruction. Ele estava falando sobre um pouco do começo da carreira deles, e que na época que eles estavam começando a fazer sons, eles meio que desconheciam o termo thrash metal. Eles eram mais assim, speed metal, ele usou esse termo, né? Aí o speed metal, por exemplo, foi um termo que acabou caindo em desuso, né? Hoje em dia você usa muito pouco isso, você usa para caracterizar algumas bandas, algumas músicas e tal, mas ele deixou de ser um estilo. Mas digamos que ele nasceu ali de algumas músicas ali dos anos 70, principalmente músicas como Exciter do Judas Priest, o Motorhead todo ele, né, a banda toda, todas as músicas foi muito fundamental para esse estilo, Except com Fast as a Shark, né? Essas músicas inspiraram muita gente a fazer um heavy metal que fosse extremamente rápido, né? Então, até por isso ele se confundia com o thrash metal em alguns momentos, né? É interessante isso que o Jumanha falou. Né? No início ali, né, onde começaram a denominar muito, já não era só mais heavy metal, né? Eles tinham que só começou a inventar um monte de nome para denominar, não, essa banda aqui já é diferente do Iron Maiden, que já é diferente do Black Sabbath, que é isso, então já tem que criar um nome. Isso que o Brian estava falando, Power Metal, Speed Metal e Thrash Metal no começo dos anos 80. Muita gente chamava o Metallica de Power Metal, assim como chamava o Halloween quando ele surgiu, também, sei lá, Grave Digger. Sim. É verdade? Por isso que é uma coisa meio confusa que não dá pra gente chegar e... Não, afirmar, né? Afirmar, exatamente. Você tem que imaginar o seguinte, né? As bandas elas foram sendo criadas, né? Isso eu tô falando em termos de bandas novas, né? E as mais antigas vão criando outras composições, vão incorporando elementos, vão acelerando o som, vão diminuindo, acelerando aqui, colocando umas melodias ali. E nisso, o crítico ali do lado, o cara não sabe mais como colocar aquela banda, aquela música, aquele álbum, naquele estilo onde estava. E aí vai se criando as nomenclaturas. Só que tem uma hora que isso aí fica totalmente inchado. E aí, é nisso aí que nosso bate-papo hoje, e você desse outro lado vai concordar, não vai, que a gente vai tocar, vai dizer coisas aqui que você com certeza não vai concordar. Principalmente, como o Márcio falou, quando veio o Power Metal, que de repente ele se tornou o que era o Heavy Metal, né? E que de repente foi se definindo, né? O que era o Power tradicional, o que era o Power melódico, o que era o Power Thrash Metal, aqui tudo era Power Metal. O que aconteceu foi basicamente isso, né? O Heavy Metal, praticamente ele se tornou o Power Metal, né? Você pode até ter uma outra concepção do Power Metal, mas o Power Metal ele veio com a proposta de ser um estilo que mantinha as principais
características do que era o heavy metal, de quando surgiu, daquelas bandas tradicionais, né? Black Sabbath, Judas Priest, Led Zeppelin, Iron Maiden, etc. O Motorhead. Então, a partir do power metal, você poderia mesclar com vários outros estilos, né? E aí ele ia se subdividindo, né? Mas, a princípio, o que eu poderia destacar de uma banda que foi fundamental para o surgimento do power metal, né? Especificamente, uma figura, cara. Rainbow e o Dio, cara. Ronnie James Dio foi um cara que foi fundamental para esse estilo, principalmente para aquela concepção que a gente tem de power metal, que é aquela coisa sempre acelerada, melódica, mitológica, falando sobre dragões, etc. Cara, o Dio inventou essa parada, velho. Ali no... É claro que você tinha um cérebro no Rainbow, que era o Rich Blackmore, né? Principalmente em toda a coisa que se tange ali no instrumental, né? Só que você tinha o Ronnie James Dio, que ele tinha uma liberdade muito grande para fazer as músicas, as composições. E ele é um cara que sempre foi, cara, vidrado nesse tipo de coisa. Ele sempre... Onde ele passou, ele escreveu sobre essas coisas. Ele era um cara que ele cresceu lendo livros de mitologia, ele era muito fã dessa parada de dragões, J.R.R. Tolkien, essa literatura sempre atraiu muito ele. Pô, tem imagens de entrevista na casa do cara, o cara era louco, velho. Cheio de, pô, tem estátua, espadas e caramba, quatro. Então, ele influenciou muito isso daí naquela época do Rainbow, cara. E era uma época sensacional. O vocal dele se tornou um ponto de referência para vários vocalistas desse estilo, né, cara? Assim como também o Rob Halford, né? Então, começava ali, né, cara? Rainbow, por exemplo, Kill the King, cara. Você pega uma música como aquela, rápida e tal, é um estilo que define o power metal, né? E depois você vinha ali com várias outras bandas que você poderia classificar como o power metal tradicional, que é as bandas do comecinho desse estilo. Como o Márcio já falou, né, cara? O Halloween, Running Wild, o Grave Digger, Crimson Glory, Jag Panzer e o próprio Manowar, né, cara? Que já veio com uma proposta bem mais tradicional de que era o heavy metal e veio com a proposta de criar o seu próprio estilo, né, cara? O True Metal, né? Mas o True Metal não nasceu do nada, assim. O Manowar surgiu e ele tinha que se encaixar em algum lugar ali, né? Se encaixava no Power Metal. Até esse tempo que a gente está falando ali, comecinho dos anos 80, era mais ali Estados Unidos e Inglaterra, né? Isso. Foi quando a Alemanha começou a aparecer, exatamente por esse lado mais veloz, mais pesado. Bandas que a gente já citou, Grave Digger, Rage, que a gente não falou, que é uma das bandas que foram, a gente pode dizer que foram uma das pioneiras, até quando eles se chamavam Avenger, o Halloween. Então, assim, essa vertente mais pesada, mais rápida, mais melódica, né? Depois veio o Blind Guardian, que foi, não me lembro agora o ano do primeiro lançamento do Blind Guardian, mas que seguia essa linha mais rápida e mais pesada. E se você for lembrar, né, na Europa também tinha suas outras vertentes, né? Tem um sueco aí, o Malmsteen, né? Pois é. Que também já... O Yngwie Malmsteen, ele foi importante demais pra música, né, cara? Até negativamente, porque no começo da carreira ele tinha aqueles duetos ali de guitarra e de teclados, né, cara? E o teclado, ele praticamente dominou uma parte do power metal, né? É a parte que as pessoas convencionalmente começaram a enxergar o power metal mais daquela maneira, né? Bandas com muito teclado, aquela velocidade toda. O Yngwie Malmsteen foi fundamental para disseminar isso, né, cara? Então, o que acontecia, na verdade, é que surgiu uma banda de power metal que tinha tanto ali uma característica própria, que ela acabava criando sua própria escola, né? Aconteceu, por exemplo, com o Halloween. O Walls of Jericho é um álbum de speed metal, então você pode comparar ele com o que bandas como o Exciter fez, como o Agent Steel fez, né? Só que aí, a partir do momento que eles lançam os Keepers of the Seven Keys, os caras contribuem de forma enfática para a criação de um outro estilo, power metal melódico, né, cara? E aí você já puxa outras bandas, como Freedom Call, Stratovarius, Camelot, né? E aí vai surgindo as escolas, né? Basicamente, assim que o Power Metal vai se subdividindo eternamente, né? A ideia é exatamente isso aí. Cada banda vai trazendo outra identidade, vai incorporando outros elementos, né? No caso do Halloween que o Brian citou, né? O álbum era um álbum speedzão pra caramba. Entrou o Kiske, trouxe aquela veia melódica para o álbum, né? Fez uma escola, Fez né? uma escola, exatamente. E aí, a partir dali, outras bandas já começaram a tocar como o Halloween tocava com os Keepers, né? E vai se criando gênero, o Power Metal vai se ramificando, vai aumentando as suas raízes, os seus galhos. Um outro exemplo até contestável de Power Metal seria o Nightwish. Você considera o Nightwish Power Metal? É difícil, né, você considerar. Mas há quem considere, né? Mas a princípio ele surgiu ali como Power Metal sinfônico,
E aí os caras vão e acabam criando a sua própria escola, heavy metal sinfônico, né? A coisa vai se subdividindo. Se você né? for ver isso aí do Nightwish, já é agora nos anos 90. Nos anos 90. Pra você ver. Pô, a gente sabe que até hoje o Power Metal ele não para de se ramificar. O que acontece é que existem bandas que se mantêm a um estilo parecido, né? É o caso, por exemplo, do Freedom Call, do Hammerfall, né? Que mantém aquela pegada ali de ser rápida e com bastante melodia. Então, até por isso, as pessoas passaram a ver como se o Power Metal fosse apenas esse tipo de banda, né, cara? Assim, nessas ramificações que foram criadas, nem tudo sobrevivia de Power Metal. Né? Sim. Ali no meados dos anos 80, tipo de 85, onde algumas bandas foram criadas, como por exemplo Fates Warning, já criou uma outra coisa. Tem o primeiro disco deles, do Fates Warning, que ainda é, como eu já falei, muito influenciado pelo Iron Maiden, que é o primeiro disco chamado Night Unbroken. E assim, a partir do segundo, The Expected Within, a gente pode dizer que já tinha uma cara ali, já meio um negócio meio intrincado nas composições e tudo mais, e a gente pode dizer que Fates Warning foi uma das primeiras bandas a criar, que foi chamado de, que convencionou se chamar de prog metal. Prog metal foi o quê? Os caras juntaram ali influências do metal tradicional, Iron Maiden, Black Sabbath, com bandas de rock progressivo que já existiam há muito tempo. Genesis, Marillion, Emerson Lake Palmer e principalmente o Rush. O Rush foi fundamental. Exatamente. Pra caramba, E quando entrou no Fates Warning um vocalista chamado Ray Alder, foi quando a banda realmente começou a partir para esse lado. E ali, paralelamente, nos Estados Unidos, foi quando foi criado também o Dream Theater. Que talvez... seja o principal nome. Exatamente. Atualmente, Exato. Ou um dos principais, talvez seja o mais conhecido. Eles lançaram ali o álbum When Dream and Day United, que já era uma coisa já bem intrincada, bem... A banda foi até chamada de o Rush Metal. Faz sentido. O primeiro disco dos caras ainda era com o vocalista o Charlie Dominici, que depois, quando ele saiu, que entrou o James Labrie, talvez eles tenham lançado o álbum que seja icônico para esse movimento, que é o Images and Words. Talvez seja o maior clássico. Há controvérsias aí sobre esse estilo. E assim, aí foi surgindo o quê? Foi surgindo... começo dos anos 90, Symphony X, que é uma das maiores bandas também. A gente pode citar o Pain of Salvation. Sim. Eu acho que Evergrey. Então, assim, essa questão do prog metal nada mais era do que a junção de influências de heavy metal, né, cara, heavy metal tradicional, com essas bandas que a gente citou, principalmente o Rush, que serviu de escola e ainda serve para muita gente ainda. E o legal do prog metal é que se tu vê, né, pode pegar álbuns de bandas como as bandas que a gente citou aqui, o Dream Theater, o Evergrey, o Pain of Salvation, que acho que são as bandas que até hoje continuam, vamos dizer assim, lançando álbuns. Você vai ver que tem álbuns bem mais metal, tem álbum mais progressivo, né? E essa característica. E no final, todos eles, né, caem em alguma hora, uma música ou outra, cai no Power Metal. Ele sempre tenta misturar o metal, no caso, o que quer que seja, se for, por exemplo, rock, como tem o rock progressivo, né? Ele mistura esse elemento principal com tudo mais que for possível, cara. Todo tipo de doideira, né? Assim, você pode, por exemplo, perceber que para muitas bandas de prog metal, o Pink Floyd foi uma grande influência, né? Sim, com certeza. O Pink Floyd é uma banda doida, né? Tem muita coisa progressiva. Se a gente for falar sobre o estilo específico, uma coisa mais tradicional, essas bandas que, como eu falei, uniam influências de heavy tradicional com as bandas de rock progressivo, mas aí também você, tem bandas que você... Tem muita gente que fala que o Mastodon é uma banda de prog metal. Até bandas assim, só para vocês verem como é uma coisa que é muito abrangente, e aí cabe a nós, né? Concordar ou não, ou achar, não sei. Nevermore é uma banda que já foi chamada de prog, porque prog, sei lá, trash progressivo. Trash metal moderno. Eu acho que o lance do prog metal é justamente isso, do progressivo. O lance do progressivo é justamente isso. Desde os anos 70, é você misturar a loucura com alguma coisa musical. Então, dentro desse contexto, cara, é claro que você vai ter, colocaria o Mastodon, né, nesse segmento de prog metal, o Amorphis, cara. Aquela banda Gojira lá da França também, que é uma banda de death metal, mas que os caras fazem cada parada louca. Opeth é um dos maiores exemplos disso. Talvez seja isso aí mesmo. Pra você não ficar segmentando e ficar inventando, por exemplo, o death metal progressivo,
Você coloca tudo no mesmo bolo, como prog metal, entendeu? Bom exemplo esse daí do Opeth, cara. Acho que o Nevermore acaba se encaixando nisso, porque o Nevermore é uma caixinha de surpresa. Realmente você vai encontrar todo tipo de sonoridade da banda. E que é uma característica, por exemplo, do prog metal. O prog metal, ele não se limita a nada. Ele se permite fazer qualquer mistura de som. Qualquer loucura. É isso aí. Inclusive com diversos instrumentos, inclusive com coisas que nem são instrumentos, né? Na realidade, eu acho que daqui a um tempo não vai ter mais como se criar mais nenhum gênero. Né? Vai se voltar a tudo e vai se resumir a um estilo. Tá ficando só. chato, assim. Por exemplo, a gente vai falar sobre estilos clássicos aí em outros vídeos, como death metal, thrash metal, mas tem coisas que eu acho meio absurdo. Eu me recuso a falar sobre vampiric metal. Vamos parar por aí. Mas enfim, o power metal ele teve outras subdivisões. Outras são bem interessantes, como por exemplo o extreme power metal. O que viria a ser isso daí? Jander? Cara, se você for colocar, se você for ler, você for procurar, isso aí, hoje vai se encaixar bandas como o Children of Bodom. A gente vai dizer, o Children of Bodom é death metal melódico. Será? Death metal melódico. Será? Você tá entendendo? Death metal melódico também é um outro termo bem ambíguo, né, cara? As pessoas querem encaixar algumas bandas queridas dentro desse estilo. Fica Mas aí também difícil. teria ali bandas como Dragon Force. Eu acho que o Dragon Force é um Sim. bom exemplo desse extremo, porque o som dos caras é melódico, é técnico, virtuoso e é uma cacetada. Não tô dizendo que aqui que é bom ou que é ruim. Não. E aí pode se misturar também um pouco, até se diria com power metal, thrash metal, né? Power thrash metal. Pois é, esse daí é uma vertente bem interessante, né? Que Essa eu acho que é desses, de todos os power metal que É a de mais repente aceitável. você não conhecia, porque eu vou falar que eu também esse gênero, o nome desse gênero eu não colocava, mas é legal você saber porque é o seguinte, Faz sentido, né? Quando eu conheci o Ice the Earth, por exemplo, lá nos anos 90, o que eu falava assim, não, pô, um heavy metal é um tradicional mais pesado. Tu tá entendendo? Porque eu não queria encaixar os caras como thrash metal. Eu vi muita gente falar que era heavy metal tradicional. Mas mais pesado. Os caras fazem o som mais pesado, o cara faz um som mais pesado. Mas ele se encaixa nessa subcategoria aí Isso. de Porque power thrash metal. E você não quer encaixar os caras com thrash metal. E assim, e o próprio Nevermore já foi citado aqui, eu também acho que o Nevermore Poderia também se encaixar, poderia verdade. se encaixar nesse estilo. O Sanctuary. São bandas que fazem muito O sentido Metal Church. você Church. dar um Exatamente, selo, né? né? Metal O Church. Metal Church, eu já vi Church, sim. neguinho lá falando assim, pô, os caras são trash. Não, os caras são tradicional. Mas na realidade os caras são power metal. Eles são os dois, né? Eles são os dois, eles fazem as duas Eles são coisas. tradicional e eles são trash. Quais outras bandas poderiam se encaixar aí, cara? Seria o Flotsam and Jetsam e o Demons and Wizards. O Demons and Wizards é um projeto lá entre o John Sheffer, né, do Ice the Earth, e o Hansi Kurst do Blind Guardian, né, cara? Então, mas pegando assim, o que poderia ser a síntese desse estilo? São essas duas bandas, né, cara? O Ice the Earth e o Sanctuary, né, cara? O Ice the Earth com a sua palhetada mais mortal que existe aí no heavy metal, né, cara? Causa inveja em muita banda trash por aí, né? Palhetada Com certeza. violenta e rápida. E o Sanctuary, né, cara? Pô, você pode ali ver aqueles dois álbuns que são espetaculares do Sanctuary, cara. Refuse the Night e o Into the Mirror Black. Claro que é uma banda de heavy metal, mas em vários momentos você vai perceber ali a correria do thrash metal alinhado aos vocais sensacionais de What I'll Day, né, cara? Agora para vocês verem, a gente está citando bandas aqui. Agora existem bandas que a gente poderia citar álbuns que caberia dentro do estilo power thrash metal. Né? Bandas que no seu início a gente poderia considerar banda totalmente thrash metal, mas que depois fizeram álbuns ou que, né, deixaram um pouco mais do lado thrash e introduziram o lado mais power, mais tradicional das músicas. E eu poderia citar dois álbuns do Megadeth que eu adoro, o Countdown to Destruction e o Euthanasia. Ah, não, mas sobre o Megadeth, depois que ele se converteu, eu não falo mais sobre o Megadeth. Mas isso foi antes dele se converter. Não, eu tô usando a camisa da banda. Eu tô usando a camisa da banda, então esquece o que eu falei, desculpa. Mas enfim, cara, é um bom exemplo realmente, porque é difícil você classificar, por exemplo, o Countdown to Extinction como thrash metal, né? É verdade. É E o complicado. Euthanasia é a mesma coisa, apesar de também- ali ter muita palhetada. E é difícil a gente também dizer que é heavy metal. Isso, É exato. complicado, né, cara? E você aí, pega na tua coleção de álbuns ali, de bandas de thrash e de heavy, que tu vai achar alguma coisa ali que tu vai ver que essa É música difícil, poderia é se difícil. encaixar em outro estilo, que não é É exatamente verdade. o estilo que eu tô achando. Sim, não, mas aí já vai ficar mais embolado, porque você sabe que uma banda, ela se permite, assim, em uma música, apresentar estilo de várias outras coisas, né, cara? Mas a ideia aqui é exatamente intricar com a mente.
Entendeu? Eu já estou ficando Tem com que dor de cabeça. atravessar. Bom, a sua cabeça está embaralhada? Perfeito, porque ela está igual a nossa. Mas vamos lá, vamos com calma, porque nos próximos vídeos a gente vai falar sobre outros estilos, como por exemplo o thrash metal e o death metal, que já é mais fácil de vocês falar, porque está bem definido e tal. A gente vai entrar nessa bagunça aí, espero que vocês tenham gostado. Assine o canal e escute Até Nevermore. o próximo vídeo. Por favor.